Saia da terra por um instante. Tente imaginar comigo o que aconteceu no céu naquele dia. Satanás chega à presença de Deus, talvez para mais uma vez tentar mostrar para Deus que Deus errou ao trocá-lo por mim e por você. Talvez Satanás vai até a presença de Deus para mais uma vez dizer: olha Deus, você errou novamente, porque quando tu me tiraste daqui da tua presença, tu colocou o homem, porque este sempre foi o propósito de Satanás, provar para Deus que ele é melhor do que nós, seres humanos. E teve um dia que ele quase conseguiu. De tanto insistir, Deus enviou um dilúvio à terra e matou toda a humanidade, e só restou Noé, um justo, que salvou junto dele a sua família. A fúria de Satanás é porque quando Deus expulsou ele do céu, Deus não só expulsou, mas Deus arrancou o que ele tinha de melhor, que é o dom de adorar a Deus. E é por isso que Satanás te odeia. Sabe por quê? Porque Deus pegou esse dom e colocou dentro de você. Não, você não entendeu. Eu disse que Deus pegou o dom de adorar ao Senhor e colocou dentro de você. Eu não entendo, é como que tem crente que vai à igreja e não consegue dizer glória a Deus e aleluia. Porque Satanás a vida inteira, ele criou uma guerra no mundo espiritual, porque ele perdeu isso. E tem crente que entra num culto e sai do culto e não diz glórias a ti, Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agora olha a cena. Satanás, que como descreve Ezequiel 28, um dia foi elogiado por Deus. Ezequiel 28 diz que um dia Deus olhou para Satanás e disse: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Agora olha a cena. Aquele que era cheio de formosura, aquele que era belo, e algumas bíblias diz que Deus o chamou de o sineto da perfeição, tendo que olhar para Deus e ver Deus elogiar a um homem feito de barro e dizer: está vendo este homem aí, Satanás? O que é que tem ele, Senhor? Não há na terra homem semelhante a este. É homem sincero, reto, teme a Deus e se desvia do mal. O Espírito de Deus, enquanto eu fazia essa mensagem, ele me revelou que da mesma forma que houve esse silêncio aqui, aconteceu um silêncio também no céu. E você vai dizer: irmão, isso não é heresia? E eu vou te provar que não é. Quando Deus elogiou a Jó, houve um silêncio no céu. Sabe por quê? Porque tanto Satanás
quanto os anjos que ali estavam presentes sabem que quando Deus elogia alguém, é sinal de que Deus está preparando algo de grande para fazer. Quando os anjos viram Deus dizer: olha, não há ninguém na terra como Jó, os anjos pararam e falaram: o que é que ele vai fazer dessa vez? Talvez você esteja se perguntando: mas por que é que os anjos pararam e perguntaram isso? Eu vou te dizer: é porque os anjos estavam acostumados a ver um Deus que pouco elogiava, mas que quando ele queria elogiar e queria escolher alguém, ele pegava um Enoque a quem ninguém conhecia e dizia: eu te amo demais, saia da terra e vem morar comigo. E diz a palavra de Deus que Enoque jamais conheceu a morte. Os anjos sabiam que quando Deus escolhe alguém, amados, Ele olha para um homem velho, para um homem já avançado de dias, que tem uma mulher estéril dentro da sua casa, e que as pessoas dizem: olha, viveu tanto tempo, vai morrer, mas não vai realizar os seus sonhos. Aí Deus diz assim: Abraão, não há homem obediente como você na terra, e é por causa disso que eu te farei pai de uma multidão, tu serás pai de uma nação. Os anjos estavam acostumados a ver Deus, amados, olhar para um homem chamado Jacó, enrolão, usurpador, enganador, e todo mundo diz: olha, esse aí não tem futuro. E Deus olha para ele e diz assim: tem futuro sim, porque como um príncipe lutastes com Deus, e por causa disso, com os homens prevalecerá. Eu te abençoo, Jacó, nem que para isso eu tenha que mudar o seu nome. A partir de hoje não será mais enrolão, não será mais enganador, não será mais usurpador, mas será chamado Israel, porque a ti eu tenho escolhido para levantar nesta terra. Alabandarabassubinabias. Os anjos estão olhando e pensando: meu Deus, da última vez que ele olhou para um homem assim e os seus olhos brilharam, eu me lembro, foi com aquele tal de José, sonhador, por causa dos seus sonhos, foi traído por quem ele mais amava, jogado numa prisão durante 2 anos, acusado de violentar a mulher do seu senhor, o homem que sabia o que era a dor da mentira sobre seus ombros, e quando já estava quase morto naquele calabouço, Deus olha para ele e diz: José, eu nunca vi um homem fiel como você, José. Pode até ter acordado hoje, José, como um presidiário, dentro de um calabouço, mas por causa da tua fidelidade, José, hoje você dorme no palácio, e não dorme como qualquer um, José, você vai dormir como governador, porque quando eu escolho alguém, eu levanto e não há quem impeça os meus planos. Os anjos estavam acostumados a ver Deus escolher um menino, esquecido no pasto, rejeitado pela família, e quando todo mundo olha e diz: esse aí é mais um, Deus olha lá do céu e diz assim: esse menino é segundo o meu coração. A sua vida não vai ficar assim, Davi.
eu vou mudar a sua história. Eu imagino quando os anjos viam Deus fazer isso, eles deviam fazer, mas o que é que Deus vai fazer? E Deus pensando, não adianta vocês quererem saber o que eu vou fazer, mas eu vou fazer qualquer coisa, mas aquele a quem eu chamo, eu unjo, eu abençoo, e não tem gigante que entre na frente, porque todo gigante que entrar na frente, vai ter que se curvar, e vai cair em nome de Jesus. Os anjos de Satanás estavam acostumados, amados, a ver Deus pegar um Daniel, que um dia estava na prisão, no outro estava na cova dos leões, no outro dia está na beira de um rio, jejuando e orando por 21 dias. Aí Deus olha para ele e fala assim: Daniel, tu és muito amado. E aí, meu querido, quando Deus elogia e escolhe alguém, pode se levantar o príncipe da Pérsia, pode se levantar o príncipe da onde for, qualquer um que se levantar vai ter que cair, porque quando Deus escolhe, Ele levanta e não há quem impeça. Deus escolhe um Gideão, o menor da sua casa, malhando trigo escondido, para que não fosse roubado, um jovem sem nenhuma perspectiva de futuro, só via desgraça, só via assolação. E aí Deus aparece e diz: varão valoroso. E aí Deus pega daquele pequenino e faz dele um chefe de um exército poderoso, que com 300 homens venceu milhares e milhares de midianitas, mas era pequenininho, o menor da sua casa, da menor casa que havia na sua tribo, da menor tribo que havia em Israel. Mas deixa-me dizer uma coisa: quando Deus escolhe, Ele não escolhe qualquer um, Ele olha para aquele que todo mundo diz: esse não é, esse não dá, esse não vai, e Deus diz: é agora que eles vão ver a minha glória manifesta sobre a vida dos homens. Você acredita em palavra profética? Deus já está escolhendo pessoas aqui nessa noite. Aleluia. Não, acho que você não entendeu. Eu disse que Deus já escolheu pessoas aqui nesta noite. Tem algum escolhido aqui nesta noite? Então dá um grito de glória, porque eu quero ouvir. Adore a Deus, escolhido, porque esta é a noite que o Senhor separou para abençoar a sua vida. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser apontar, deixa quem quiser te julgar. Ei, se Deus te escolheu, meu amado, ninguém pode te parar. Então abre essa boca linda que Deus te deu e comece a exaltar o nome do Rei. Ei, labassuminagas. Aleluia. Agora eu quero te convidar a tirar os olhos do céu por um instante. Olhe para a terra. Jó não sabia o que se passava lá em cima. Jó não sabia o que estava acontecendo nas regiões celestiais. Imagine Jó cuidando dos seus afazeres, e por ser zeloso com a obra de Deus, pensando: o que é que eu posso fazer para abençoar ainda mais o meu Deus, para exaltar ainda mais ao meu Deus, para glorificar ainda mais o seu nome. E quando Jó ainda pensava,
ele observa no campo que um dos seus empregados vem correndo. Quando Jó vê aquela cena, preocupado, eu creio que Jó foi a direção daquele homem, para saber o que estava acontecendo. Olhe agora para o escolhido de Deus, que sempre ouviu lindas histórias de que Deus era poderoso em fazer grandes coisas, e que a vida inteira acreditou que Deus faria e faz grandes coisas. Olhe agora para este escolhido, amados, aprendendo de Deus que o Evangelho não é o fantástico mundo de Bob, aprendendo aquilo que está escrito na palavra, que diz que da mesma sorte que sofre o ímpio, sofre também o justo. Olhe para o escolhido agora, recebendo a notícia daquele homem. Não precisa abrir sua Bíblia. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e somente eu escapei para te trazer a nova. Aquele que há poucos minutos havia sido escolhido por Deus, agora recebe uma notícia de que todos os seus animais haviam sido levados, e que uma parte dos seus empregados, dos seus servos, haviam sido mortos a fio da espada. E diz a palavra de Deus que antes deste mensageiro lhe dizer o que havia acontecido, chega um outro e diz: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Esse nem terminou de dar a notícia, e já chegou o outro. Ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. E esse ainda não havia nem terminado. E o escolhido de Deus, o escolhido por Deus, e eu digo escolhido porque se você nunca parou para pensar, quando Satanás estava ali com Deus, Deus disse: de onde vens? E ele disse: de passear e rodear pela terra. Deus olha para um planeta inteiro, Deus olha para uma humanidade inteira e diz para Satanás: você viu o meu servo Jó? Por que Deus não escolheu outro? Ele havia sido escolhido a dedo. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Tem algum escolhido de Deus aqui nesta noite? Eu pergunto de novo. Aleluia. E aí chega o último mensageiro, trazendo a notícia que também os filhos e as filhas de Jó haviam sido mortos. 10 filhos de uma só vez. Olhe para um enterro onde os 10 caixões são da mesma família. E numa situação dessa,
escolhido por Deus, mas tendo que conviver com a perda, com a dor de perder aquilo que sempre sonhou, com a dor de perder as pessoas a quem amava. Não é só você que sente essa dor. Jó também sentiu. E numa hora dessas, a única coisa que nós conseguimos falar para Deus é: por quê? Por quê, Deus? Por quê? Se não bastasse perder os bens, perder os filhos, a Bíblia diz que Jó também perdeu a sua saúde. Olhe agora para o escolhido de Deus, com o seu corpo tomado de chagas, feridas que diz a Bíblia que para aliviar, ele arrancava, pegava pedaços, cacos de telha, para raspar aquelas feridas. Quantos que estão aqui nessa noite gozavam de plena saúde, estava tudo bem e de repente, do nada, descobre que está com câncer, descobre que está com AIDS, descobre que tem um tumor, descobre que tem uma enfermidade ao qual nem os médicos sabem o que é. E aí você fica pensando: calma aí, quando eu aceitei Jesus, quando eu conheci Jesus, sempre me falaram que Deus é o Deus